Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha Cerro Corá FM 91.5, acompanha também o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações aqui no Portal do Milhão, né? Mais de 1 milhão de acessos, Ponta Porã Informa, 1 milhão de acessos mensal, né? Aqui no Ponta Porã Informa. Vamos falar de futebol, falar de Campeonato Brasileiro, porque nós tivemos ontem uma boa rodada. O Palmeiras segue tranquilo e firme rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Após o encerramento das 7 partidas que foram disputadas no domingo pela 27ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras segue tranquilo na liderança, ampliando para 9 pontos de vantagem sobre o vice-líder, que agora é o Fluminense. O Verdão, mesmo com um jogador a menos, venceu por 1-0 o Santos e está com 57 pontos contra 48 do Fluminense, que derrotou o Flamengo no clássico por 2-1 no Maracanã. Vale lembrar que o Internacional vai jogar hoje contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Se vencer, corta a diferença para 7 pontos, porque chegaria a 49 pontos e reassumiria assim a vice-liderança perdida apenas de forma provisória. Além desses 2 jogos que decidiram a ponta da tabela, destacou-se também a vitória do América Mineiro sobre o Corinthians, de 1-0 no Estádio Independência. O América manteve com o resultado o sonho de disputar a Copa Libertadores no ano que vem. O time mineiro está agora com 39 pontos em 8º lugar. Já o Corinthians, que jogou com o time reserva, estacionou na 5ª colocação com 44 pontos. O Corinthians não chega nunca a 45 pontos, né? Eu disse que a hora que chegar a 45 pontos não é mais ameaçado de rebaixamento, né? E aí o que vier é lucro, né? Porque é um time que no começo era desacreditado e não tinha a possibilidade de ficar aí à frente, pelo menos chegar aos 45 pontos para se livrar do rebaixamento. Está com 44 pontos, viu o Atlético Paranaense na sua cola, na 6ª colocação, com mesmo 44 pontos, com campanha igual, porém o Alvinegro mantém um saldo de gols melhor, né? A situação do Corinthians só não ficou pior porque, né, o Atlético Paranaense tropeçou em casa na rodada ao empatar com o Cuiabá em 2-2, time que tenta fugir da zona do rebaixamento. A briga no meio da tabela está também intensa. Jogando no sábado, o Atlético Mineiro perdeu para o Avaí por 1-0. O Botafogo venceu o Coritiba por 2-0. Os mineiros chegam aí à 7ª colocação com 40 pontos e os cariocas em 10º com 34 pontos. Já o São Paulo conseguiu respirar um pouco melhor com a vitória por 2-0 fora de casa no Castelão, né? Com isso o Tricolor mantém a 13ª colocação com 34 pontos. A 6 pontos da zona de rebaixamento. Era muito importante essa vitória para o São Paulo. O Goiás empatou fora de casa com o Red Bull Bragantino em 1-1 no domingo pela manhã. O time goiano conseguiu com isso se manter na 9ª colocação com 37 pontos, deixando o Red Bull Bragantino em situação mais complicada, em 12º lugar com 34 pontos e a 6 pontos da zona de rebaixamento. Na ameaça de rebaixamento estão Fortaleza, 14º, Ceará, 15º, com 31 pontos. O Fortaleza empatou fora de casa 1-1 com o Juventude, já o Ceará perdeu no Castelão para o São Paulo por 2-0. Os ameaçados de cair para a Série B são também Coritiba, 16º, Avaí, 17º, com 28 pontos. O Coritiba perdeu por 2-0 contra o Botafogo no Rio de Janeiro e o Avaí ainda está em situação complicada, mesmo vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, né, em casa. E o Lisca assumiu o comando do time. O Lisca tem histórico, né, de salvar times que estão aí na zona do rebaixamento. E estreou bem já, né, no Avaí com a vitória sobre o Atlético Mineiro. Completam a tabela no Z4, Coritiba 16º, Avaí 17º com 28 pontos, porque nós já falamos que o Coritiba perdeu para o Botafogo, né? O Cuiabá conseguiu um empate importante fora de casa contra o Atlético Paranaense, e o Juventude empatou por 1-1 contra o Fortaleza. Esses 2 times aí estão lutando, mas lutando muito para sair ali de baixo da zona do Z4, né, a zona de rebaixamento. Resultados da rodada então: Avaí 1, Atlético Mineiro 0, Botafogo 2, Coritiba 0, Bragantino e Goiás 1-1, Flamengo 1, Fluminense 2, Ceará 0, São Paulo 2, América Mineiro 1, Corinthians 0, Juventude e Fortaleza 1-1, Palmeiras 1, Santos 0, Atlético Paranaense e Cuiabá 2-2. Hoje, para completar a 27ª rodada, tem Atlético Goianiense e Internacional. O Palmeiras lidera 57 pontos, segundo Fluminense 48, terceiro Internacional 46, quarto Flamengo 45, quinto Corinthians 44, sexto Atlético Paranaense 44, sétimo Atlético Mineiro 40, oitavo América Mineiro 39, nono Goiás 37, décimo Botafogo 34, décimo primeiro Santos 34, décimo segundo Bragantino 34, décimo terceiro São Paulo 34, décimo quarto Fortaleza 31, décimo quinto Ceará 31, 16º Coritiba 28, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento.
E abre a zona da bagunça ali, em 17º, Avaí, 28 pontos, em 18º, Cuiabá, 27, 19º, Atlético Goianiense, 22, 20º, Juventude, 19 pontos. O artilheiro do campeonato, Germancano, o argentino Germancano, com 15 gols, empatado aí com o Pedro Raul do Goiás, com 15 gols também. Aí vem o Bissoli do Avaí com 13 e o Caleri do São Paulo com 12. O Caleri que voltou a marcar ontem, ficou 9 rodadas sem marcar, né? Na segunda divisão, nós tivemos a rodada fechada ontem, a 30ª rodada, já se aproximando do final. O Sport ganhou do Bahia por 1-0, o Operário perdeu para o Guarani por 1-0, Ponte Preta e Ituano empataram em 1-1, o Vasco ganhou do Náutico por 4-1, o Novo Horizontino ganhou do Grêmio 2-0, Tombense e Londrina empataram 1-1, Londrina perdeu a chance de se aproximar do Vasco da Gama, né? Na quarta colocação ali, a Chapecoense ganhou do CSA, dá um respiro contra o rebaixamento e o CSA se complica, né? O Brusque perdeu para o Vila Nova de Goiás, também se complica e está na zona do rebaixamento. Sampaio Corrêa e Criciúma empataram em 1-1 e o CRB foi derrotado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro é disparado líder do campeonato, vai à primeira divisão no ano que vem. O Cruzeiro está na ponta aí, 65 pontos, o Bahia é o segundo, 51, terceiro Grêmio 50, quarto Vasco 48, quinto Londrina 45, sexto Sport 43, sétimo Ituano 41, oitavo Ponte Preta 40, né? O CRB tem 40 também, é nono. Em décimo Criciúma também com 40 e com 40 também, 11º Tombense. 12º Sampaio Corrêa 39, 13º Novo Horizontino 36, 14º Chapecoense 35, 15º Vila Nova 34, 16º Guarani 32. Na zona do rebaixamento, 17º CSA 32 pontos, Brusque 31 pontos, Operário 30 pontos e Náutico 27 pontos. O artilheiro do campeonato é o Gabriel Poveda do Sampaio Corrêa com 14 gols. O Luca da Ponte Preta tem 13 e o Diego Souza do Grêmio tem 12. Próxima rodada já começa aí, né, nesta terça-feira. Na Arena do Grêmio tem Grêmio e Sport, Guarani e Novo Horizontino. Na quarta-feira tem Cruzeiro e Vasco da Gama, jogaço, né? Na quinta-feira tem Vila Nova e CRB, sexta Náutico e Sampaio Corrêa, Londrina e Ponte Preta, no sábado Ituano e Brusque, Bahia e Operário, no domingo Criciúma e Chapecoense, CSA e Tombense. Na terceira divisão do Campeonato Brasileiro nós tivemos a quinta rodada no grupo B, um jogo realizado. A Aparecidense ganhou do Volta Redonda e vai à segunda colocação, hein? Claro que o Botafogo joga com o Mirassol ainda hoje, né? Ganhou por 1-0. Então no grupo B o Mirassol lidera com 8 pontos, a Aparecidense foi a 7 pontos, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 6 e o Volta Redonda tem 4. No grupo C os dois jogos foram realizados, né, pela quinta rodada. O ABC ganhou do Paysandu por 1-0 e o Vitória ganhou do Figueirense por 1-0. Tomou a segunda colocação do Figueirense. O ABC lidera com 11 pontos no grupo C, o Vitória é o segundo com 8, o Figueirense é o terceiro com 6, o quarto Paysandu com 3. Falta apenas uma rodada para acabar a terceira divisão. Na quarta divisão, decisão já, final do campeonato, o América de Natal ganhou do Pouso Alegre por 2-0, né? Então vai jogar até por uma derrota, por um gol de diferença fora de casa, e que vai conseguir a classificação. E por aqui, lá no distrito de Nova Itamaraty, né, teve a decisão da quinta Copa Integração dos assentamentos de futebol suíço. A decisão foi entre o Amigos FC e o Lava Jato do Jair, com 3 gols no primeiro tempo, né, do Amigos os Amigos FC ganharam do Lava Jato do Jair, né, fizeram 3 gols, primeiro com o Anderson, depois com o Coyote e o Iago fazendo o terceiro gol. E no segundo tempo, apesar da pressão, o Lava Jato Jair não conseguiu marcar, né? E o time do Amigos conseguiu segurar o placar em 3-0 para comemorar o título do campeonato da quinta Copa Integração dos assentamentos de futebol suíço. E que festa bonita, né? Muita gente lá no campo do Pedro Vidal, muita gente mesmo, né? Para comemorar. Depois nós passamos lá no local onde o Amigos FC estavam comemorando o título. Realmente foi uma festa muito bonita, onde toda a comunidade ali do distrito, do assentamento Itamaraty, estiveram participando desse grande domingo em que o Amigos FC se sagrou campeão da Copa Integração dos Assentamentos em sua quinta edição. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal ITV Web. Ponta Porã informa.